Contribuintes podem ter que pagar até 100 bilhões de reais à União. Quer saber mais? Então vem com a gente para mais um MT Comenta. Bom, pessoal, o STF agendou para o dia 31 de agosto de 2022 o julgamento dos embargos de declaração que vão definir se haverá ou não modulação de efeitos em relação ao julgamento que definiu a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias. Essa tese ela foi fixada no âmbito do tema 982 do STF e ela vai em sentido contrário ao que havia ficado definido pelo STJ por ocasião do tema 479 dos recursos repetitivos. Então, basicamente, o que está em jogo aqui é, na realidade, um teste de coerência do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque, assim como aconteceu no caso do tema 69, que tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a conhecida tese do século, aqui se busca a modulação de efeitos com base na manutenção da segurança jurídica, justamente fundamentada na existência de uma alteração do entendimento jurisprudencial que prevalecia no âmbito dos tribunais superiores. No caso do tema 69, como todos sabem, o STF ele optou por modular os efeitos da sua decisão, justamente em virtude de que o STJ possuía, em sede de recurso repetitivo, um entendimento no sentido do qual o ICMS deveria compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Portanto, estamos diante de uma situação praticamente análoga à situação que ocasionou na modulação de efeitos do tema 69. Ou seja, o STJ, em relação à contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, já havia se manifestado também em sede de recursos repetitivos, no sentido de que não poderia haver incidência em virtude de que o terço constitucional de férias possuiria caráter indenizatório. Portanto, se o STF for seguir a lógica que aplicou por ocasião do julgamento do tema 69, ele deverá modular os efeitos da decisão, impedindo assim que a União venha a cobrar dos contribuintes os valores que eles deixaram de pagar, uma vez que estavam amparados por uma decisão em sede de recurso repetitivo. Esse julgamento dos embargos ele já havia sido iniciado no âmbito do STF, mas acabou sendo suspenso por ocasião de um pedido de destaque realizado pelo ministro Fux. Naquela ocasião, o placar estava em 5-4 pela modulação dos efeitos. No entanto, ainda há muita água a correr por baixo dessa ponte, porque o segundo voto dos ministros, que haviam se manifestado contrariamente à modulação de efeitos, não há possibilidade de o STF modular decisões que tenham entendido pela constitucionalidade de uma norma, apenas pela sua inconstitucionalidade. Nós, particularmente, discordamos desse entendimento, uma vez que entendemos que o artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe a previsão expressa acerca da possibilidade de modulação de efeitos nos casos em que houver alteração do posicionamento predominante no âmbito de recursos repetitivos também. Portanto, vamos aguardar a decisão que será tomada pelo STF no dia 31 de agosto de 2022, torcendo sempre por uma coerência da jurisprudência por parte do nosso Supremo Tribunal Federal. Se você se interessou pelo tema e gosta de acompanhar outros assuntos relacionados à tributação e à contabilidade, continue nos acompanhando aqui na Escola Brasileira de Tributos e até uma próxima.